paz a todos, queridos irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos com mais uma lição abençoadora desse trimestre que tem sido extraordinário, né? Fala sobre o corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E a nossa lição mais precisa de domingo, que vamos estudar agora, é a lição já de número 9. Já estamos ficando com saudade desse trimestre que tem sido uma bênção para muitos, inclusive para a minha pessoa. Domingo que vem é dia 30 de novembro de 2005. O tema da nossa lição é vontade, o que move o ser humano. O que é a vontade? A vontade é minha, é de outro? De quem é essa vontade? O que motiva essa vontade? Então vamos estar estudando sobre isso. O texto áureo nos diz: digo, porém, andai em espírito, é uma ordenança, né? E não cumprireis a concupiscência da carne. A verdade prática nos diz: guiado por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Isso é uma grande verdade quando essa vontade é guiada por Deus. Quando abrimos mão da nossa vontade pela vontade do Senhor em nossa vida, isso é maravilhoso, né? É isso que diferencia a gente de algo mecânico, de um boneco de fantoche, que é movido por alguém apenas, né? Deus nos dá esse privilégio de escolhermos as coisas. A leitura bíblica em classe está em Gálatas 5, 16 ao 21 e Tiago 1 e 14, 15, né? Gálatas vai estar falando aí sobre as obras da carne. Tiago 1, 14, 15 vai falar sobre o processo do pecado. E Tiago 4, 13 e 17 que vai falar dentro dessa perspectiva da ideia da vontade. Tá bom? A nossa introdução nos diz assim: nas lições anteriores estudamos sobre duas das principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos. Uma coisa é pensar, né? A outra é sentir, e assim por diante. Pensamos e sentimos. Podem influenciar a vontade e decisões. Pensar, sentir, desejar, agir, costumam compor um mesmo fenômeno, né, na experiência humana. É fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Certo? Nesta lição estudaremos mais especificamente a respeito da vontade, ou seja, a palavra-chave da lição não poderia ser outra, é vontade, aquilo que nos move, né? A vontade é aquilo que nos move. Então, primeiro tópico, vontade, motivação e ação. No primeiro subtópico do primeiro ponto, diz conceito de vontade. O que é vontade? Volição ou vontade, ela é nada mais, nada menos, irmão, do que a capacidade que temos de desejar. Já pensou, alguém que deseja por você, você que deseja. É o seu desejo, não é o desejo do outro. Agora, o seu desejo pode ser influenciado pelo outro. Querer, é o seu querer, não é o do outro. Mas o seu querer pode ser influenciado pelo outro, é um detalhe. Almejar, né, o que nós almejamos, escolher, suas escolhas, suas consequências, nossas escolhas, nossas consequências, né? E agir, tudo tem a ver com um processo. O que é processo? Com começo, meio e fim, né? Então, olha, pode ser entendida também como motivação. Tudo está ligado à motivação que vai gerar esse processo aí, ó, de querer, desejar, certo? Almejar e escolher. O que foi que me motivou a querer algo, a desejar algo, né? A escolher algo. Então, sem desejo ou vontade, não há motivação. Então, a motivação, ela depende do desejo e da vontade, tá bom? Via de consequências. Consequência, ação. Tá? Então, nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa própria vontade de origem, mas de outrem, se a ela aderimos voluntariamente. Então, Salmo 143 e o verso número 10 vai nos falar um pouco sobre isso. Eu queria embasar aqui a palavra com o Salmo 143 e o verso 10.
Sempre que você estiver dando aula, em base a sua aula com alguns textos, ainda que não dê para ler todos, somente quando você já tiver algum na sua cabeça, fica mais fácil de você citá-lo, né? O 143, o verso 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente pede a Deus para ensinar-nos, né, a fazer a vontade dele e não a nossa, porque a vontade dele é boa. Lembra a oração de Jesus, do Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, ele abriu mão da sua vontade. E é isso que devemos fazer. Apesar de termos essa liberdade da vontade, né, que está ligada a esse livre-arbítrio, de certa forma, obviamente, né, mas abrimos mão, né? A ideia é essa. Então, Lucas 22:42 vai falar um pouco sobre isso. Lucas 22:42 vai falar sobre isso. Lucas, Evangelho de Jesus, Lucas 22:42. Veja o que é que ele vai dizer. Ele diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade. Ou seja, ele tinha a vontade dele, mas ele abre mão da vontade dele e diz que seja feita a tua vontade. Então, como pessoa que temos personalidade, temos vontade, temos desejo, somos motivados a isso, tá? Temos desejo, temos vontade, almejamos as coisas, escolhemos, né? Mas ele abre mão aí, você vê, o próprio Senhor Jesus Cristo abrindo mão da sua vontade pela vontade do Pai. Então a conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Quando nos arrependemos, abrimos mão daquilo que éramos inclinados, que somos inclinados, para agora fazer a vontade de Deus. São Atos 3:19 vai estar falando sobre isso. Eu gosto de ler, irmãos, alguns versículos para embasar da melhor maneira a palavra, não ficar aquele vazio naquilo que estamos falando, tá? Porque a palavra, ela é martelo que esmiuça a penha. Atos 3:19 vai nos dar mais um exemplo aqui, onde diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Mas é necessário a gente se arrepender, ou seja, Deus não vai se arrepender por mim. Quem vai se arrepender sou eu. Agora, claro que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas é uma ação que vai gerar uma outra reação. Toda ação gera uma reação. Então, todo verdadeiro cristão é alguém que é impulsionado pela graça de Deus, o favor de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Mateus 16:24 é o livre-arbítrio, né, funcionando. Vamos ler lá Mateus 16:24, para ver o que diz, para entendermos melhor essa palavra. Mateus 16:24 nos diz assim: então disse Jesus aos de seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, olha, renuncie a si mesmo, renuncie a sua vontade, tome sobre si a sua cruz e siga-me, certo? Então, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, renuncie a sua vontade, seus desejos, suas escolhas, né? É por isso que vai estar ligado à ideia do Senhor Jesus, tanto nossas escolhas, nossos desejos, porque agora somos novas criaturas, nascidos de novo, né? Nascidos da água e do Espírito. Então, está ligado aí ao livre-arbítrio. Temos também o Hebreus, né? No capítulo de número 2 da carta, eu já ia dizer carta do apóstolo Paulo, que não é muito difícil, né? Mas não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas as características nos levam a crer que
há uma probabilidade de ter sido o apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 2, versículo de número 3. Veja o que diz a palavra do Senhor. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que o ouviram, tá? Hebreus ainda 3, 7 ao 13 vai nos trazer uma explicação melhor dessa livre e espontânea vontade. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, cadê? Hebreus 3, aqui é 2, né? 3 e o 7 ao 13. Vai dizer, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Tá? Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos, assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso. E aí não entraram, só entrou Josué e Caleb, inclusive o próprio Moisés não entrou. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, tá? Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Seu coração, o meu, pode ser endurecido pelo engano do pecado. E aí esse pecado vai tomar lugar nesse livre arbítrio que temos, tá bom? Então é preciso ter cuidado. Segundo subtópico, do pensamento à ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, não é isso? Se pensou, veio aquele pensamento sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Pode ser pensamentos passageiros, corriqueiros, que passam todos os dias na nossa mente, tá? Pela nossa cabeça. Porém, por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção. Se aquela viagem não nos marcou em nada, não vai trazer nenhuma emoção. Mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente, né? Com muito desejo. E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a mesma experiência. Ou, obviamente, não vai ser a mesma, mas uma outra experiência, mas a mesma viagem. Né? Porque a água não corre no rio duas vezes, a mesma água. Ela está passando, como dizia o filósofo. Então, em um caso assim, ocorre um fenômeno completo: pensamento, sentimento, desejo e ação. E aí vem o agir, né? Aconteceu com Eva no Éden, né? Se a gente for olhar direitinho, em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto, né? Ela ouviu a serpente dizer que ela não ia morrer, que ela ia ser igual a Deus, né? E aí vem a síndrome, né, de Lúcifer, né? Do mesmo pecado lá cometido por ele, né? Do fruto da ciência do bem e do mal, né? Até ser enganada pela serpente. Ao acreditar na falsa elevação que obteria, né? Sereis como Deus, né? Quem não quer ser como Deus? Olha, até hoje os homens querem ser Deus, enquanto o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e foi obediente até a morte de cruz, né? Então, o próximo passo foi a manifestação do desejo, que gerou a ação. Tomou do fruto e comeu, né? Ela desejou, primeiro ela pensou, refletiu, depois desejou, depois ela agiu. Terceiro subtópico do primeiro ponto: fraqueza e vontade. Adão pecou em ser enganado. Isso, Adão pecou sem ser, melhor dizendo, sem ser enganado. Perdão. Isso significa que seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado em momento algum. O problema de ação, o problema maior de Adão, se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme, né, em seu propósito de obedecer a Deus, de abrir mão da sua vontade, ele não abriu mão da sua vontade, pela vontade de Deus. E aí foi o grande problema, foi a grande causa
do pecado original. Então, ele decidiu pecar, aderindo à vontade de Eva, ou seja, abriu mão da vontade de Deus pela vontade da esposa. E depois ele, por Deus, né? Que ele deu o fruto e aí ele comeu. E aí o pecado passou a todos os homens, como diz Romanos 5,12, né? Quantas decisões erradas tomamos plenamente consciente de suas consequências? Você sabe que não está certo, sabe que aquilo ali vai dar problema, mas mesmo assim você faz. Então, da violação de uma restrição alimentar a condutas mais graves, né? Isso pode acontecer. Muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. Veja bem, não tem nenhum pecado comer uma fruta. Qual é o pecado que tem comer uma fruta? Nenhum. Mas naquele caso tinha. Então tem coisas que não é pecado, mas se tornam pecado devido à situação, contexto. Vai depender do contexto em que está inserido. Tá bom? Por exemplo, né? Muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. E isso é uma grande verdade, né? A gente vai ver aqui que a busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista de hoje. Tudo pelo prazer. Se vai me dar prazer, não importa se é pecado, não importa se não é, eu vou praticar. E aí é um problema gravíssimo onde está vivendo a nossa sociedade odierna. Então, vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Todo mundo sabe que a droga acaba com o ser humano, mas eles querem liberar a droga. Estão liberando já, de certa forma. Todo mundo sabe que a bebida acaba com o fígado, com os órgãos internos, mas eles continuam bebendo, se matando aos poucos. Todo mundo sabe que um cigarro que se coloca na boca é 5 minutos a menos de vida e provoca câncer. É horrível, mas as pessoas estão fumando, certo? Então, assim, o que é que acontece? Vícios e compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o ser humano de prisões espirituais. Tem pessoas que sabem que é errado, entendem que é errado, sabem que aquilo vai prejudicar, mas mesmo assim elas praticam. É terrível. A compulsão, o vício, todo vício é pecado, meu irmão. Eu sou viciado na comida, é pecado, é o pecado da glutonaria, certo? Comer não é pecado, mas comer demais é. Beber não é pecado, mas beber demais é. Então, tudo demais se torna veneno. Então, a bebida em si não é um pecado, né? Dependendo do que se vai beber, obviamente, também. Mas tudo demais se torna um veneno. Precisa ter cuidado, então precisa ter essa virtude do fruto do Espírito, que é a temperança. Então, a vontade é a capacidade humana de desejar, agir, sendo influenciada por pensamentos, sentimentos e decisões espirituais também. Existe esse lado. Tá? Então, a gente vai observar aqui no segundo ponto da nossa lição, o tema é desejos, a escravidão, da escravidão à redenção. Desejos da escravidão à redenção. No primeiro subtópico do segundo ponto, diz a experiência do deserto. A gente vai ver aqui que no deserto o povo de Israel ele tornou-se escravo dos seus desejos. Durante a peregrinação, a gente vai observar pelo deserto que eles deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o desejo, mas fez definhar a alma. A gente vai ver isso em Salmo 106, 14 e 15. Tá? Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, os hebreus tomados de ingratidão, isso é um sentimento terrível, viu, irmãos? Lembravam-se das comidas do Egito e se deixavam dominar por seus desejos. Quantos não estão lembrando ainda da comida do Egito? Quando eu não era crente, né? E aquela coisa de falar com tanto orgulho de quando não era crente, que parece que ser crente é ruim e não ser crente seria bom. Né? Naquela época, quando ainda não conhecia Jesus. Né? Então, eles tinham esse mal ainda com eles. Né? Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Pensavam, sentiam e desejavam que eles eram servidos na casa da escravidão de Faraó, lá, ó, de onde haviam sido libertos com mão forte. Né? De vez de eles agradecerem a Deus, eles tiveram de vez de ter um sentimento de gratidão, tiveram de ingratidão. Êxodo 22, 20, versículo 2, Deuteronômio 26 e 8, vai tudo falar sobre isso. Então, o culto aos desejos
lhes trouxe terríveis consequências. Perecimento, inclusive morte. Então é um problema, é um perigo. Como os adverte Paulo, tudo isso foi escrito para aviso nosso. Não é para a gente seguir o exemplo, nem fazer a mesma coisa, mas para aviso nosso. Não nos deixemos levar por nossos próprios desejos. E aí vem um conselho de Paulo. Escuta bem, meus irmãos. Tem uma frase muito inteligente que ela diz assim, ó. Os inteligentes aprendem com seus próprios erros, né? Mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, seja temente a Deus, seja sábio, aprenda com os erros desses aqui, não pratique. Tá? Então, desejos da escravidão, a redenção. No segundo subtópico do segundo ponto diz, os desejos na era cristã. Quais são os desejos na era cristã? O drama nos desejos continuam na era cristã, com uma diferença fundamental, né? Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencê-lo. Aí Romanos, Paulo vai escrever a carta aos Romanos, capítulo 6, 3 ao 6, e é extraordinário esse texto, e eu vou ler para vocês, porque eu gosto de ler para embasar a palavra, até mesmo porque esse texto é muito poderoso, muito forte e bem complexo, quando não prestamos bastante atenção no que ele diz. Capítulo 3, 6, versículo 3 por diante. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, não vamos andar mais naquela velha vida, na antiga vida, na vida da cachaça, na vida do vício, na vida da prostituição, não. Estamos andando agora em novidade de vida. Evangelho é isso, é novidade, boas novas, tá? Então, porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Veja que palavra restauradora, né? Que palavra de esperança Paulo nos dá. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Se o velho homem foi crucificado, porque ele está vivo dentro de nós ainda. Precisamos estar crucificando ele todos os dias. Paulo faz alusão a isso aqui, ó. Foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Não devemos servir mais ao velho homem, mas servimos ao novo homem, né? A nova criatura. Nascemos de novo, estamos em Cristo, tá? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Se eu morri para o pecado, estou justificado do pecado. Mas se eu der vida a esse pecado na minha vida, se eu der evasão a isso na minha vida, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Ele venceu a morte. E ao terceiro dia ressurgiu, lembra disso? Então, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também nós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como quando a gente ainda não aceita Cristo, estamos mortos espiritualmente para Cristo, e agora quando nascemos de novo, aceitamos Jesus, estamos vivos para Cristo e mortos para o pecado. Como é que a gente vai viver no pecado, se a gente já morreu para ele? Então, o que acontece? O que Paulo vai dizer aqui não é que você, veja bem, não é que você não vai pecar mais. Mas o que Paulo está falando aqui é que estamos livres do domínio do pecado. O pecado já não tem poder para nos dominar. Antigamente éramos servos do pecado. Agora somos senhores. Tá? Então, todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito. É onde vem desejo, né? Da escravidão à redenção. Tá? Há uma luta do espírito contra a carne, ou seja, o novo homem e o velho homem. A luta do bem e do mal dentro de nós está ligada à ideia do velho homem e do novo homem, que está ligada à ideia da carne, sentimentos carnais, emoções, desejos, vontade carnal e emoções, desejos, vontades espirituais. Novo homem e velho homem. Há uma luta todos os dias. Né? A carne puxa para baixo, o espírito puxa para cima. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Agora, se eu não alimentar o espírito, como é que ele vai ser forte? Né? Eu tenho que crucificar o velho homem.
Todos os dias esse velho homem precisa ser crucificado. Alguém já disse a mim uma vez, e eu concordo com o que ele falou, que quando aceitamos a Jesus é como se a gente carregasse um caixão, e dentro dele está lá o velho homem. De vez em quando ele ressuscita. Mas não devemos deixar ele ressuscitar, devemos deixar eles mortos, porque ele, no batismo de Jesus, Paulo faz essa alusão aqui, essa comparação, né? Essa alegoria, dizendo que no batismo de Cristo, quando Jesus, na morte, no batismo, no nosso batismo, o velho homem fica lá nas águas do batismo e ressuscitamos como novas criaturas em Cristo Jesus. Então, a carne, né, sax, no grego, né, natureza pecaminosa, né, carne, natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos que são contrários ao espírito. Vê-se então em nosso interior uma luta travada, há uma luta travada dentro de nós, todos os dias, até a volta do Senhor Jesus. Isso é a grande verdade. Cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo sua direção. Se andarmos no Espírito, vamos ter vitória. Se andarmos nos sentimentos carnais, vamos ser derrotados todos os dias. Então precisamos lutar e vencer, todos os dias vencer essa luta da batalha do bem contra o mal que há dentro de nós, no velho homem e o novo homem. É uma luta. Né? Uma certa feita perguntaram ao índio, né? O índio disse, tem 2 cães dentro de mim. Aí disseram, mas índio, tem 2 cães você? Ele disse, índio tem 2 cães dentro dele. E ele disse assim, e um me pede para fazer o que é bom, e o outro me pede para fazer o que é mal. Lembra até aquele livrinho que tinha do coração, né? Do homem, né? Sobre o bem e o mal. E disseram, mas índio, qual deles vence? Ele disse, aquele que eu mais alimentar. Então, se você alimenta o espírito vence a carne. Mas se você alimentar a carne, como é que o espírito vai vencer? Não tem condições. Mesmo ele sendo forte, ele vai se tornar fraco na sua vida. Né? Mas Jesus nos dá dica, Jesus nos dá orientação. Vigiar e orar para não cair em tentação. Primeiro ele diz isso. Depois que você vigia e ora para não cair em tentação, a carne se torna fraca e o espírito forte. Então, terceiro subtópico, a decisão do homem redimido. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante dos desejos da carne e da vontade do espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas que são de cima, que são do espírito. Romanos 8,5 vai nos falar sobre isso. Veja o que é que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Né? Então vamos lá. Isso é resultado de sua nova natureza, a nova natureza de Cristo em nós. Tá? Efésios 4,24 vai falar sobre isso, 2 Coríntios 5,17. Então significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito nos dedicar ao processo de mortificação de nossa velha natureza. Aquilo que fizeram com Jesus, na via dolorosa, aquilo que fizeram com Jesus até o Gólgota, é o que devemos que fazer com a nossa carne, sacrificá-los, rejeitá-los, né? Para que possamos vencer. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, ou seja, vivendo, andando e frutificando no Espírito, conforme Gálatas 5,22, trabalhando o fruto do Espírito, sendo trabalhado em nós e o Espírito Santo, tá? A gente dando evasão, abrindo mão da nossa vontade, obviamente, e deixando que o Espírito Santo se apodere de nossa vida, com amor, benignidade, bondade, mansidão, temperança. Mas o que eu estava falando lá, de Romanos 6, é que assim, não estamos livres de pecar, mas estamos livres do pecado, do domínio do pecado. Ele não nos domina mais. O Espírito de Deus agora habita em nós. Tá? Então vamos ter rejeição a ele, vamos rejeitar o que é do pecado. Terceiro tópico, o ensino sobre os desejos em Tiago, atração e engano, no primeiro subtópico. Tiago 1, 14 e 15 vai falar desse processo do pecado. Olha, todo pecado vai passar pelo crivo do desejo, que de certa forma está ligado também à vontade, né? A vontade e o desejo. Então, Tiago 1, 14 e 15 trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência,
que tem a ver com a ideia de epitomia, ou seja, um desejo desenfreado ao que é ruim. Um desejo ruim, não um desejo bom, com o sentido de maus desejos, maus, alimentação de mal, alimentando maus sentimentos, pensamentos, maus vontades, e aí ligado a esse desejo aí, mal, com o sentido de mal. Então, vem aqui uma pergunta aos irmãos, né? O que seria o pecado em si, né? Porque pecado tem a ver com iniquidade, injustiça, rebelião, desobediência. Mas o que seria o pecado em si dentro dessa visão aqui do apóstolo Tiago? Né? O apóstolo refere-se ao processo de tentação e pecado. O pecado está ligado a um processo. Ele passa pelo processo. E processo, todo processo, você sabe que tem um começo, meio e fim. Então, dá-se pelo desejo desenfreado. O desejo gera o pecado e o pecado já gera a morte. E digamos que o desejo é a avó da morte e a mãe do pecado, nessa visão aqui. Então, mas cada um é tentado quando atraído e engoldado por sua própria concupiscência. Olha aí, tá certo? Não é a concupiscência dos outros aqui. Tiago está falando de uma questão pessoal, particular. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna. Olha, se somos os ser pensantes, uma pessoa, temos vontade. Deus tem a sua vontade divina, o diabo tem a sua vontade demoníaca, né? E nós temos a nossa vontade humana, que está muito ligado também à questão de paladar, que está ligado à questão dos nossos organismos, tá? Então, e que está ligado aqui, tá? Aqui, né, o que está ligado aqui dentro tem a ver com aqui, e aqui também vai estar, uma coisa vai estar ligada à outra. Então, a faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna, que tem a capacidade de atrair, de enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão humana, levando-o a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Inclusive, o que é bom para a carne é ruim para o espírito. O que é ruim para o espírito é bom para a carne. Então, há essa luta, essa controvérsia que a gente convive com ela, levando a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Neste processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. O desejo desenfreado leva você a fazer aquilo, impulsiona você a fazer aquilo. De uma maneira que quando você vai ver, é o que Paulo diz, quando eu queria fazer o bem, já tinha feito o mal. E quando eu queria fazer o mal, né, eu não queria, não podia, porque já tinha, quando eu queria fazer o bem, melhor dizendo, eu já tinha feito o mal, aquilo que não queria, né? Tá? Segundo subtópico do terceiro ponto, abortando o processo. Como é que se aborta esse processo do pecado? O pecado tem a ver com tentação tem a ver com indução, né? A tentação é a indução ao pecado, que pode ter sido por esse desejo, que pode ter sido por uma influência, aqui no caso é o desejo, é uma questão interna, tá? De dentro. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecado, né? Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Como aborta os maus pensamentos? Colocando pensamentos bons, pondo seus olhos em coisas boas, ouvindo coisas boas, trabalhando o fruto do Espírito, trabalhando as coisas de Deus, e aí vai vencer. E como é que a gente faz para abortar aqui esse processo do pecado, né? A gente vai observar que, aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente em nossas decisões. Quando encontra seu objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consequência. Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Quem tem vício, que o diga. Várias pessoas têm sido viciadas e tem tido vícios horríveis, inclusive da pornografia. Preciso ter muito cuidado, preciso pedir a Deus para ser liberto, tá? E outros. Então, depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá a luz ao pecado. E o pecado gera morte. O pecado sendo consumado gera morte. Então, o que é pecar nesse? O pecado tem a ver com, além de desejar, de querer, de escolher, tem a ver com fato consumado. Ela pegou, ela comeu, né? Ela consumiu, ela praticou, né?
Porém, Jesus vai nos alertar ainda mais sobre isso. Vai dizer que pensou em fazer, esse ato já foi, né? Já teve uma alteração, já teve uma situação dentro do coração. E precisa de um perdão, precisa de uma libertação, precisa de um arrependimento. Então vamos lá. Que o Senhor nos livre de toda tentação. Mateus 6:13, né? Nos tire do mundo, mas nos livre do mal. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Essa é a grande verdade. Se não tivermos vigilância e oração, por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Jesus vai dizer. Mateus 26:41, para não cairmos em tentação. Ser tentado não é pecado. O pecado está em ceder à tentação. O desejo vem, o pecado está em ceder a esse desejo. O desejo vai vir, assim como aquela lição que estudamos anteriormente, a questão da alegria, do medo, vai vir, né? A questão de emoção, né, e sentimento, né? A emoção vai acontecer, o desejo vai vir, assim como a emoção, mas ele vai continuar ou não, dependendo de você. Se ele for alimentado, ou se ele não for freado, né? Mais cedo ou mais tarde acontecerá alguma coisa, situação, né? É como algo que vai sendo alimentado e aí acontece. Precisa ter muito cuidado. Então, Tiago revela como os maus desejos geram o pecado, alertando sobre a necessidade de vigilância e domínio espiritual, né? A conclusão a gente vai ver aqui. Apesar de nossas tendências pecaminosas, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. Existem desejos bons, vontades boas, e essas não são pecado. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Se a gente deixar de ter vontade, vai deixar de ter prazer pelas coisas. É um perigo. Aí vem a depressão, vem a ansiedade. Quando guiada por Deus, é uma grande bênção responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. Uma vontade saudável não há problema, agora uma vontade, né? Uma vontade de perversidade já complica, né? São dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independente da fase da vida, tá? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos livre de todo mal, nos dê uma aula abençoadora, né? Faça pergunta, escute seus alunos, converse com eles, interaja, não dê uma aula só o professor falando, porque isso é horrível, né? É a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire, não faça isso, tá? Pergunte, escute, responda, interaja, bote a sala para interagir com os outros e contar-lhes as experiências dentro desse assunto, da lição. Obviamente dentro do assunto da lição. A próxima lição que vamos estudar é Espírito, o âmago da vida humana. É a lição número 10, que Deus nos abençoe. O importante é que eu diminua que ele cresça. E lembre-se disso, só entre algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvamos por este momento oportuno. Abre a mente de cada um aluno que vai estar estudando a tua palavra, para que eles possam aprender, aplicar em seu coração e passar para os seus alunos. Cada professor, cada aluno. Amém? Que nós possamos esconder a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, agora e sempre, que todos digam amém. Até a próxima. Deus abençoe os irmãos.